Boa tarde, bom dia, boa noite, independentemente da hora em que esta aula te alcance. Bem, eu sou Seven Timóteo, o membro do terceiro grupo. Estou aqui para falar um pouco dos sais minerais e as vitaminas. Bem, dizer que sais minerais e vitaminas, eles são compostos essenciais com múltiplas funções do metabolismo animal. Ou seja, sais minerais e também as vitaminas, elas participam naquilo que é o conjunto das reações químicas dentro do organismo animal. E também, apesar deles diferirem na sua estrutura e a origem, minerais são considerados como biomoléculas inorgânicas, ao passo que as vitaminas também são biomoléculas, mas são orgânicas. Aqui conseguiram ver a diferença, né? Que minerais são inorgânicas, ao passo que vitaminas são orgânicas. O que difere na sua constituição é que os minerais, por serem inorgânicas, eles não contêm na sua estrutura o carbono, ao passo que as vitaminas são orgânicas. Isso quer dizer o quê? Que eles contêm lá o carbono. Essa é simples a diferença. Então, eles cumprem funções similares, principalmente no que se refere à ação muito enzimáticas, ok? Os minerais, adicionalmente, têm importante papel na estrutura dos tecidos. O que seriam tecidos? Pessoal, tecidos refere-se a um conjunto das células. Então, a manutenção desses tecidos, ou seja, a estrutura dos tecidos, que são células nesse caso, é garantida com os minerais e também ali as vitaminas. Vamos prosseguir aqui com a apresentação falando dos sais minerais. Dizer que sais minerais são elementos inorgânicos, como disse anteriormente, necessários em quantidades variáveis, ou seja, não tem um padrão de dizer que nada, minerais aqui são necessários, não, são variáveis, dependendo da demanda do organismo naquele momento. Por isso que é necessário fazermos a avaliação, né, e entendermos bem qual é a exigência do nosso animal, o que ele está a necessitar, de acordo com aquelas características que ele vai apresentar. E a sua presença é fundamental para diversas funções fisiológicas, é verdade. Para que um animal funcione bem, ou seja, as suas estruturas fisiológicas funcionem de boas maneiras dentro dos padrões daquilo que é a espécie, então é necessário que esses minerais e também vitaminas, né, estejam em proporções adequadas. E os minerais podem ser divididos em macrominerais e os microminerais. É assim, pessoal. Como nós já ouvimos muito essa expressão de macrominerais e microminerais, até que muitas vezes nos confundimos com a sua constituição. Nós pensamos que os macros referem-se à complexidade, né, do nutriente, mas não. Aqui nós estamos a falar da quantidade, né, em que devem se fornecer aos animais, ou a quantidade em que se encontram no organismo animal. Os macrominerais, eles encontram-se em maiores quantidades dentro do organismo animal. Ou seja, são esses também que devem ser fornecidos em maiores quantidades, mas tem uma nota, de acordo com a demanda do animal. Não podemos dar só porque ele necessita dos nutrientes macro minerais, mas não, temos que ver qual é a necessidade de darmos estes macrominerais e também em que momento devemos dar os microminerais, assim tanto como os macrominerais. Ok, vamos lá prosseguir com o slide 4. Ali estamos a ver que os macros minerais estão em maior concentração no organismo animal e os seus requerimentos são expressos em percentagem. Ok. Como já disse anteriormente, que os macros são aqueles que se encontram em maiores quantidades. Concentração é a mesma coisa a dizer quantidade, né? Em maiores concentrações encontram-se os macros, ao passo que os micros não. Aí temos o caso do potássio. O potássio faz parte do macronutriente. Ele participa lá com 0,74, quer dizer, 74%, e esse é o potássio, né? Ao passo que o fósforo participa com 1,33. Aí temos o sódio, temos o enxofre, temos o cloro, temos o magnésio. Então, pessoal, esses aqui são os macronutrientes. E também temos ali esses que participam em doses um pouco mais abaixo. Isso não é o caso de flúor, o selênio, o zinco,
o manganês, o molibdênio, o flúor, o cromo. Então, pessoal, essa é a diferença dos macro e os microminerais. Não pode desenganar. Os macros, eles estão presentes em maior quantidade, ao passo que os micros estão presentes dentro do organismo animal em concentrações mínimas, não se encontram lá em maiores concentrações. Vamos prosseguir aqui com o slide 5 para nós vermos a importância, né, dos sais minerais. Bem, como nós vimos aqui, falamos dos sais minerais, também as vitaminas. Agora precisamos saber qual é a importância dos sais minerais, assim tanto vamos ver também a seguir a importância das vitaminas. Então, os sais minerais são importantes por quê? Por desenvolvimento ósseo, a regulação metabólica, o equilíbrio de fluidos e também a função muscular e nervosa. Ok, pessoal, são importantíssimos, na verdade, no desenvolvimento ósseo, por exemplo. Então, os minerais, como o cálcio e os fósforos, são fundamentais para a formação e manutenção dos ossos, para a formação dos ossos, né? E a manutenção desses mesmos ossos. O cálcio e o fósforo está lá. Então, pessoal, como é que nós vamos garantir que um animal seja forte sem a presença do cálcio e fósforo? Não tem como, não tem como. Então, é necessário que nós possamos garantir sempre lá os nossos alimentos, né? Que contenham esses dois nutrientes, que é o cálcio e o fósforo, para a manutenção dos ossos, né? E também um desequilíbrio desses nutrientes que eu citei, né? Pode levar a doenças, né? E desequilíbrios, como já estava a dizer anteriormente. Vamos prosseguir aqui, houve um problema com o meu celular, mas ok, é um problema mínimo. Depois vou mandar o slide para poder ainda mais aperfeiçoar. Aqui tem fontes alimentares, mas esse é um assunto que vocês podem assimilar, né? Vamos prosseguir falando aqui das vitaminas, né? Porque preciso apresentar aqui todo o slide. Ok, dizer que as vitaminas são um grupo de compostos orgânicos que não se ajustam à classificação de macronutrientes. Ouve aqui, pessoal, é preciso ter muito cuidado aqui, né? Quando estamos a falar de vitaminas, não é a mesma coisa a falar dos minerais. Ou seja, aquela classificação que nós fizemos de macrominerais e os microminerais não se ajusta quando estamos a falar de vitaminas, né? Aqui, ao longo da minha apresentação, vou fazer perceber que vitaminas também têm a sua classificação. Mas aí vocês podem se perguntar qual é essa classificação que ele vai dizer. Ok, pessoal. Para além dos minerais que se classificam em macrominerais e os microminerais, vitaminas também são classificados em essenciais e não essenciais. O que seriam vitaminas essenciais? Vitaminas essenciais são aqueles em que o organismo não consegue sintetizar, ao passo que não essenciais são aqueles que o organismo por si só consegue sintetizar, né? Vou prosseguir aqui com a leitura para vocês poderem ver. Estou aqui neste ponto. Embora necessário em pequeníssimas quantidades na alimentação animal, ou seja, vitaminas são necessárias em pequenas quantidades, são considerados essenciais, ou seja, que o organismo não as sintetiza, como disse anteriormente, né? Sintetiza em baixas quantidades, sendo necessário o seu consumo na alimentação animal. Ok. Então, algumas vitaminas podem ser sintetizadas pelo organismo, como o caso da niacina, a partir de tripofosfato. Ok? Esse nome ainda vão poder gravar. Isso aqui é pessoal. Mas ok, deixa eu prosseguir com a minha apresentação. Aqui temos funções das vitaminas. Como eu disse lá, apresentei aqui funções de minerais. Agora vou apresentar funções das vitaminas. Então, vitaminas também desempenham um papel muito importante dentro do organismo animal. E também, por quê? Porque eles participam na regulação do metabolismo. Metabolismo, pessoal, vocês já sabem que compreende todo aquele conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do organismo animal. Então, as vitaminas participam na regulação destes processos, destas reações químicas que ocorrem dentro, aliás, do organismo animal. Português é assim. Então, as vitaminas do tipo complexo B, por exemplo, são muito importantes para o metabolismo energético e a produção de glóbulos vermelhos. Atenção, pessoal, os glóbulos vermelhos participam também naquilo que como é que se diz? Ok, participam naquilo que é aquela capacidade que o organismo tem de lidar com as situações. Como é que chamamos aquilo?
E a imunologia, no processo imunológico, os glóbulos vermelhos estão lá. Então, é muito importante conter vitaminas, porque vão participar na produção de glóbulos vermelhos, que os glóbulos vermelhos, já posteriormente, vão participar na imunologia, ou seja, a imunidade do animal também vai depender da presença de vitaminas, porque eles participam na produção de glóbulos vermelhos. Sem glóbulos vermelhos, será muito difícil o animal, né, ultrapassar outros problemas quando existirem, né, durante a produção. Por quê? Porque não vai ter aí a sua imunologia garantida. E também na manutenção da saúde é preciso que as vitaminas estejam lá, porque elas são necessárias para um funcionamento adequado do sistema imunológico, ok? Como já havia dito anteriormente, e para a saúde da pele, olhos e outros tecidos. Como eu disse que tecidos compreendem o conjunto de células. Vamos prosseguir com a apresentação. Aqui tem fontes alimentares, podem ler depois. Aqui temos vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. Pessoal, é assim, vitaminas lipossolúvel. Esse nome lipossolúvel, o que vos lembra? O nome lipossolúvel. Ficaram calados? Acho que não estão a ver. Né? Então, lipossolúvel, né, nos faz recordar aí os lípidos. Por causa desse lípidos. Ok, são gorduras. Então, vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em gorduras. Ao passo que as vitaminas hidrossolúveis, elas são solúveis em água. Água. Então, aquelas vitaminas que são, né, que precisam, né, da presença de gordura para que possam se dissolver, está aí a vitamina A, vitamina D, vitamina E e K, e também vitaminas hidrossolúveis que precisam de água para que possam se dissolver. Ali estão B1, B2 e lá. E também a vitamina C, que é antioxidante, que também auxilia na absorção do ferro. Vamos prosseguir com os slides. Aqui também fala da função, né? Aqui tem o que? É basicamente isso que eu queria apresentar aos meus colegas e também ao docente. Muito obrigado pelo tempo e até a próxima.